Havia um silêncio que não vinha do mundo, como se o próprio ar tivesse aprendido a guardar segredo e a engolir qualquer rumor. Na ilha em que as cartas náuticas se curvavam em esquinas incompletas e o velho farol jazia apagado havia décadas, encontramos um pergaminho trancado em salgadura, uma pele de papiro que cheirava a mar e a coisas perdidas. As letras eram sulcos irregulares, entalhes que pareciam vir de uma caligrafia feita olhando para baixo, para algum abismo ou para a parte posterior da memória. O povo da vila evitava a praia ao entardecer. Contavam que a maré devolvia objetos que o mar não deveria conhecer, pequenas heranças do que foi amputado. Eu, curioso e imprudente, segui a trilha dos fragmentos como quem segue respirações numa sala adormecida. Os primeiros sinais foram sutis e traiçoeiros. Pedras alinhadas contando noites como um relógio antigo, conchas dispostas em arabescos que funcionavam como coordenadas improvisadas, sonhos coletivos em que antepassados murmuravam nomes que não existiam nas línguas conhecidas, pequenos gestos da ilha, um sino que vibrava em contramão, um barco que voltava sem tripulação, iam compondo um quebra-cabeça maior. As lendas locais, que antes descreviam apenas pescadores tragados e navios fantasmas, começaram a encaixar numa cosmologia mais vasta. Havia menções a uma cidade submersa, anterior às cidades mesmas, cuja arquitetura obedecia a ângulos que se alteravam quando ninguém os observava. Astrônomos amadores, com telescópios embebidos de neblina, registraram alinhamentos estelares que só ocorriam quando as marés traziam a névoa exata, e o pergaminho sussurrava que o céu e o fundo do mar eram faces da mesma escritura. A obsessão tomou nome, rosto e um endereço. Jonas, o cartógrafo, deixou de dormir. As noites foram ocupadas por desenhos de mapas que recortavam memórias antigas, e os dias por olhares no espelho, como se aguardasse que seu reflexo trouxesse de volta algo que havia sido arrancado. Comecei a duvidar da própria gramática do mundo. Palavras trocavam de sentido, ruas reproduziam compassos de canções que ninguém mais lembrava, e a vila que fora quente e farta transformou-se numa pinça que apertava o peito. A sanidade mostrou-se um tecido fino e todo novo fragmento rasgava fio por fio. Em conferências apressadas, estudiosos competiam por uma revelação que já puxava suas almas para baixo. Finalmente, numa noite tão escura que parecia uma fenda, descemos de barco e vimos a silhueta. Não era ruína humana, nem monstro de fábula. Era uma arquitetura de lembrança estrangeira, um ancião de pedra, cujo contorno obedecia a proporções que faziam a pele arrepiar. O pergaminho abriu-se como boca e, em seus sulcos, havia um catálogo de nomes. Titãs cosmogônicos que não eram deuses nem simples forças, mas contratos ancestrais entre mundos. Eram pactos de civilizações que aprenderam a trocar memórias por permanência, a enterrar histórias para manter intacto o tecido do universo. O que recuperávamos era o rescaldo violento desses contratos. A maré devolvia fragmentos de um passado amputado para proteger o presente. A confrontação não veio com trovões, mas com reconhecimento. Entender que nossa história era apenas uma camada protetora e abaixo dela corria um arquivo de consciências cuja leitura mudava o leitor. Os mapas de Jonas moveram-se sozinhos. As conchas sopraram frases que reescreviam o significado dos sonhos. Alguns, ao ler demais, esqueceram nomes de filhos. Outros ganharam conhecimentos impossíveis, pagos com um vazio onde antes havia fome de afeto. Ficou claro que esses povos antigos não foram destruídos. Escolheram desaparecer, costurando o mundo com mentiras seletivas para que certas verdades não crescessem e rompesses a costura da realidade. Retornamos à vila com os bolsos cheios de perguntas e as mãos vazias de respostas. O pergaminho voltou a silêncio, mas às vezes uma letra solta brilha na noite como estrela caída. As pessoas retomaram rotinas,
Porém há um cansaço novo nas conversas, uma vigilância silenciosa. À noite, quando o mar sussurra, alguns juram ouvir a cidade submersa, chamando por nomes que ainda não inventamos. Ficou a sensação de que revelamos apenas a órbita exterior de um enigma muito mais vasto, uma geografia de pactos e memórias que ainda se move sob a pele do planeta. Talvez tenhamos despertado algo que preferia continuar a sonhar. Talvez apenas fomos convidados a lembrar que há páginas do grande livro do mundo, criadas para que ninguém as leia. E enquanto as marés continuam a devolver fragmentos, a verdade permanece ambígua. Fomos arqueólogos de uma revelação e, ao mesmo tempo, seus recém-nascidos, com olhos grandes demais para a pouca luz que nos foi dada.